Então, eu sempre costumava dizer que eu era como uma fênix. Eu ressurgia das cinzas a cada queda, a cada tombo, a cada obstáculo que eu tinha. Mas hoje, na verdade, eu percebo que, diferente da fênix, eu não ressurjo das cinzas. Na verdade, eu sou como uma águia. A águia, ela vive em média 70 anos e lá por volta de 40 anos ela tem que tomar uma decisão na sua vida de renovação. Ou ela se renova ou ela se deixa morrer. Vai pro mais alto cume da montanha e lá ela, já com seu bico encurvado, já não consegue mais pegar suas presas com as suas garras. Suas penas já estão pesadas, grossas, envelhecidas. Então ela vai pra lá pra se renovar. Ela bate com o bico dela na parede até arrancar. E lá ela espera nascer um novo bico, onde ela arranca suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela arranca suas velhas penas. E aí ela renasce, ela se renova e sai pro famoso voo da renovação. Esse voo da renovação, ela tem a certeza da vitória dela por mais 30 anos. Quem acabamos de ouvir falando agora foi Letícia Laranjeira, uma empreendedora. Durante muito tempo ela se comparou sim a uma fênix, mas como ela mesma disse, ela não ressurgia da cinza, ela sempre passava por um processo de renovação. Ela tem sonhos altos quanto o voo de uma águia, ela tem uma visão clara de quem ela irá ser e ter no futuro, quanto o foco que a águia tem na sua presa diante quilômetros e quilômetros de distância. Então, no episódio de hoje, o primeiro InspiraCast, a gente vai conversar sobre a vida empreendedora da Letícia. Solta a vinheta, papai. Vai começar mais um Rapcast. Como eu falei na introdução, tô aqui com a Letícia. Muito prazer, Letícia, uma honra te ter aqui no canal Rapcast. Prazer. Então vamos ao assunto. A gente separou a vida da Letícia empreendedora, o que ela aprendeu com isso, o que ela não aprendeu, qual a nova busca dela, algumas questões assim que eu acho relevante de a gente saber e talvez a gente acabar se inspirando e ajudando algum outro tipo de pessoa. Então, Letícia, a gente estava conversando um pouco antes sobre a tua questão empreendedora. Eu queria saber quando e como tu percebeu a tua veia empreendedora. Porque eu sei que realmente tu teve estúdio, eu te conheci quando tu já tinha o Café Gourmet, uma cafeteria no Vale Ipanema, Porto Alegre. Foi ali que eu te conheci, vi a tua garra, vi que realmente tu se dedicava muito à cafeteria. Porém, eu acredito que todos nós, a gente tem um day one no mundo do empreendedorismo. Qual foi o momento, mesmo que depois de anos e anos e anos, tu acabou percebendo, não, eu não comecei a empreender no momento que eu tive o meu primeiro espaço físico, que foi o estúdio que tu teve de fotografia, mas sim alguma coisa lá atrás que fez com que tu tivesse muita vontade de ser dono do teu próprio negócio, empreender. Bom, queria dizer que é uma honra estar aqui fazendo esse InspiraCast. Eu comecei a empreender com uns 16 anos, onde eu comecei a fazer bijuterias para vender na escola. Foi surgindo a vontade de ter meu próprio dinheiro, poder conquistar as minhas coisas, né? E a partir daí eu queria ter a minha independência financeira. Resolvi fazer um curso de massoterapia, virei massoterapeuta com 16 anos. 16 anos. E aí comecei a fazer a domicílio as massagens, né? Porém, nessa idade a gente não tem muita autoconfiança, né? Então, uma massoterapeuta com 16 anos, na época eu não sou muito nova, era uma coisa assim meio difícil de se encontrar, né? Aí a gente começa aí já a ter vários obstáculos. Aí, com 16 anos tu fez o curso de massoterapia e começou a atender a domicílio. E qual foi a sacada que tu teve pra eu vou fazer um curso de massoterapia? Porque tu poderia fazer qualquer outro tipo de negócio. Poderia fazer coisas pra vender na rua, etc e tal. Não, mas vou fazer um curso de massoterapia porque tu gostava, porque tu achava que poderia dar dinheiro, ou simplesmente o governo que vai dar? Porque eu gostava muito de lidar com pessoas, de cuidar e ver as pessoas bem. E na época tinha uma tia minha que fazia massoterapia. E aí eu comecei a ver como ela trabalhava. E surgiu a paixão pela massoterapia na época, né? E aí eu comecei a cuidar das pessoas com a massoterapia. Então a gente já teve a primeira sacada do áudio, que realmente acho que todo empreendedor, toda pessoa que lida com o público, deveria saber que a gente acaba lidando com pessoas. Exatamente isso que tu falou, acho que faz todo sentido, não só pra mim, pra ti, mas pra todos nós empreendedores, todos nós que trabalhamos com o público, que é saber cuidar das outras pessoas, ter carinho por elas, independente de qual área, de qual nicho, qual subnicho e assim por diante. Aí com 16 anos tu fez o curso de massoterapia, acabou atendendo pessoas a domicílio, e qual foi o pulo do gato da massoterapia a chegar ao teu primeiro empreendimento?
como eu disse, com 16 anos a gente tinha muito obstáculos, né? Pela função de autoconfiança, eu sofria muito preconceito por ser muito nova nessa área, então daí eu acabei pela primeira vez desistindo do meu empreendimento e aí comecei a trabalhar como manda as regras, né? Pela CLT. Exatamente. Passado uns 4, 5 anos, aí eu fui procurar um novo emprego e entrei dentro da fotografia. A fotografia entrou na minha vida, do nada, nunca imaginei trabalhar com fotografia. E aí eu trabalhei em tudo que era tipo de estúdio fotográfico que existia no centro de Porto Alegre. Tá, mas daí tu começou a trabalhar no estúdios fotográficos de Porto Alegre de maneira convencional. Exatamente. Exatamente. A partir daí eu descobri mais um dom na fotografia. E fiquei anos trabalhando de maneira convencional, até que eu disse, não, peraí, o meu sonho é ter a minha liberdade financeira, é ser dona do meu próprio negócio. Desculpa te interromper, quantos anos? Aí eu já tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. Questão de 4 anos depois. Exatamente. Aí eu decidi que eu queria ser fotógrafa autônoma, né? Sim. Ter o meu próprio negócio. Comecei a trabalhar por conta, aprendi tudo que eu tinha que aprender na maneira convencional e resolvi abrir o meu próprio negócio. E qual foi a maior dificuldade que tu encontrou de sair do conforto, né? Que na verdade tu trabalhava de maneira convencional dentro de um estúdio, onde tu era contratada, ali tu aprendeu, obteu conhecimento, desenvolveu a tua habilidade. E qual foi, como eu digo, né, tem que tomar chá todo dia, que é conhecimento, habilidade e atitude. Qual foi o momento que tu tomou atitude e a maior dificuldade de tu tomar essa atitude? O momento chave que fez eu sair do convencional foi que eu tive a minha primeira gestação e aí eu tive que sair do estúdio onde eu tava e aí eu disse, não posso ficar, a Deus dará. E aí eu resolvi encarar o meu sonho, que era ser empreendedora. A minha maior dificuldade foi a aceitação da minha família, porque arriscar, assim, estando grávida, sem ter alguma coisa certa, né? Eles dizem que é certo, né? Todo mês ali, aquela receita. Isso é normal para todo mundo. Então a minha maior dificuldade foi a aceitação da minha família por essa, entre aspas, loucura que eu estava fazendo. Como diz a frase, né, que todos nós estamos vendo, se não te chamarem de louco algum dia, é que tá fazendo alguma coisa errada. É legal saber porque eu sei coisas genéricas sobre a tua profissão, sobre a tua busca empreendedora. A gente já conversou algumas vezes sobre teus empreendimentos, esse tipo de detalhes realmente eu não sabia. E isso até tu acabou me dizendo antes, que foi na época de 2012. Foi quando eu abri o estúdio. Me diz uma coisa, lá tu tinha um salário fixo no estúdio que tu trabalhava de maneira convencional? Não tinha um salário fixo, era meu. Eu tinha que buscar o meu próprio salário. Não, eu digo quando tu trabalha de maneira convencional. Ah, sim. Tinha, de maneira convencional, tu tinha o teu salário fixo, tu recebia todo mês aquela quantia ali. Além da dificuldade da aceitação da tua família, de empreender, arriscar, teve alguma dificuldade financeira de abrir o teu primeiro estúdio? Com certeza. E aonde e como tu buscou recursos para abrir ele? Na verdade, quando eu comecei a montar o meu estúdio, fazer o projeto de estudo, o estúdio no papel, me surgiu que daí a gente começa a abrir caminhos. Me surgiu uma amiga na época e embarcou nesse sonho comigo. Na verdade, não era sonho dela, era meu sonho. Mas ela resolveu embarcar no sonho comigo e me ajudou. A gente fez um empréstimo e aí a gente foi à loucura. Metemos os peitos, pé, tudo. Ela ganhou a coisa, ou dá certo ou dá certo. Exatamente. E a captação dos primeiros clientes? Qual foi a forma de divulgação? O que fez, o que não fez? Se pudesse voltar no tempo e talvez fazer alguma coisa diferente ou faria tudo igual? A captação dos clientes era por meio de contato na rua. Panfletagem? Exatamente. Mas a gente tinha uma sacada que era oferecer uma foto gratuita pra pessoa, sem custo algum. E aí a gente captava essas pessoas pra fazer essa foto. Dava uma amostra grátis, exatamente. Dentro dessa foto, a gente, óbvio, vai fazer várias. E aí, na hora de mostrar, uma mãe vendo uma filha ali produzida, um bebê produzido, óbvio que não vai ficar só com a foto brinde, né, que a gente chamava. Só pra gente entender um pouco melhor, a cada 10 fotos gratuitas que tu oferecia, essa amostra grátis, vamos dizer assim, quanto fechavam? Realmente contratavam um book? 9. A probabilidade de 90%. Era 90%, era.
às vezes até mais, porque, bem como eu disse, não tem como uma mãe ver um filho ali produzido, ali todo cheio de efeitos, né? E não se encantar. Eu até queria usar um link do que tu falou da massoterapia, que tu gostava de ajudar a pessoa e por causa disso que escolheu o curso da massoterapia. Então quer dizer que dentro do teu estúdio praticamente tu levou a mesma emoção, o mesmo objetivo de ajudar pessoas, de cuidar de pessoas através da fotografia. Na verdade, qual era a tua missão com o estúdio fotográfico? A mesma emoção ou até mais, né? Porque além de estar cuidando das pessoas ali no estúdio, eu tava eternizando a emoção delas, né? Aquele momento ali ia ficar para sempre para eles, né? Então eu tava transformando num sentimento aquele amor que a mãe tem por aquele filho, eu tava deixando eternizado naquele momento. Então, tu teve o estúdio fotográfico, tu levou para dentro do estúdio também a questão emocional, que eu gosto de falar muito sobre emoções. Eu acho que quando a gente lida com o sentimento, com as emoções das pessoas, a gente acaba assim convertendo prospectos, clientes, fidelizando eles, muitas vezes eles sendo leais, praticamente sendo o nosso marketing. Mas eu queria que tu falasse também em relação ao estúdio, uma coisa que, obviamente, como eu disse, eu sei coisa genérica sobre a tua profissão fotográfica, quando tu teve teu estúdio fotográfico, etc e tal, mas tu me contou um fato que é muito interessante, que teve um mês que tu faturou em torno de 30 mil reais. Exatamente. Um mês, 30 dias, 30 mil reais. Praticamente não, se for botar os 30 dias mesmo, são R$1.000 por dia. Eu quero que tu tente explicar, ou talvez tu já saiba a resposta também, se isso foi só pela questão emocional, pelo jeito que tu trabalhava, se tu acha que foi uma questão de sorte, ou se realmente tu teve um planejamento, uma estratégia para captar esse tipo de pessoa e a tua receita subir assim brutalmente naquele mês. Exatamente. Claro que além da emoção, né? Porque como nesse mês já estava há quase 2 anos com o estúdio, então já tinha feito uma carta de clientes bem considerável e clientes fidelizados, né? Então eu fiz sim um plano de ação para dentro daquele mês, porque era o mês de dezembro, onde existiam dentro ali do bairro onde tinha um estúdio, são muitas escolas, então eu fiz pacotes promocionais para as escolas de formaturas e praticamente fechei com quase todas, fora os books diariamente do estúdio e mais os fechamentos de 15 anos e casamento. Então todo dia era fechamento de 2, 3 contratos por dia de eventos, fora as formaturas e mais os books. Mas foram 30 mil reais. Exatamente. 30 mil reais. Agora, para todos nós entendermos, o teu valor ele era muito alto e tu atendeu uma demanda, vamos dizer, relativamente baixa, acessível para te poder dar conta de tudo, ou realmente era um valor abaixo do mercado, porém com qualidade, porque muitas pessoas já conheciam o teu trabalho. Sim. E tu quase não conseguiu dar conta de tudo naquele mês. Olha, eu me lembro que aquele mês foi muito trabalhoso, porque eu atendi uma demanda bastante grande. Eu tive que trabalhar dia e noite. Sim, porque além de participar do evento, ter que editar, ter que entregar. Fazer edição, fazer as entregas, tinha que cumprir prazo com os clientes. Então o meu preço era um preço acessível, nem tão abaixo do mercado, mas nem tão acima também. Era intermediário. Exatamente. Intermédio. Sempre mantive o meu preço dentro da mesma linha. Claro que promoções a gente abaixa um pouco para chamar a clientela. Então foram muitos clientes no mês de dezembro. Show. Aí tem a questão também que tu teve o estúdio fotográfico, logo, não vou dizer em seguida porque eu não sei o tempo, mas depois do estúdio fotográfico foi quando eu te conheci, até esse ano ainda, mas eu te conheci já tendo a cafeteria, o famoso Café Gourmet. Então, eu queria que tu falasse rapidamente como foi essa transição, porque são nichos totalmente diferentes um do outro. Uma coisa é a fotografia, no qual tu levava emoção, outra coisa é a cafeteria, no qual tu lidava com alimentos. Que também tem emoção, né? Que também tem emoção. Obviamente. O objetivo foi o mesmo, o foco foi o mesmo, mas como que foi a transição e o porquê? Então, como muitos empreendedores aí, eu fechei meu estúdio. Acabou quebrando a primeira vez. Quebrando, exatamente, o que é ótimo. Hoje eu aprendi que é ótimo a gente quebrar, porque a gente vai aprendendo cada vez mais. Aí eu fui obrigada a fechar. Voltei pro convencional, né? Trabalho convencional, coisa que eu não queria, mas eu precisava porque novamente eu estava em outra gestação. Então eu não podia. Só para entender, 3 Bakura na paleta. Pois então.
E então eu não podia ficar Deus dará, né? E aí voltei pro convencional. Porém, eu sempre com a veia empreendedora, sempre pensando que eu queria trabalhar por conta, ter minha liberdade financeira, que nem a gente diz, né? E aí, então, eu já trabalhava há 15 anos com fotografia, e era só fotografia durante esses 15 anos, eu fiquei, assim, meio cansada desse nicho, né? Desse meio, mas sempre apaixonada pela fotografia. Mas cansada ou frustrada? Não frustrada. É que assim, ó, eram noites, varando noites, trabalhando com foto, então eu fiquei meio esgotada daquilo. Sobrecarregou. Exatamente. Então eu disse, não, chega de fotografia por um bom tempo, vou mudar um pouco meu foco. E aí eu fiquei procurando dentro de mim o que eu mais gostava de fazer depois da fotografia. Eu tinha a massoterapia também, que nesse meio tempo a gente faz uma massagem aqui, outra massagem ali, né? Sempre procurando não perder a veia empreendedora. Sim, o fio da meada. Exatamente. Então, daí eu descobri que eu gostava muito de cozinhar, gostava muito de criar receitas, de fazer coisas diferentes. E aí surgiu a oportunidade de eu abrir a cafeteria. Na verdade, começou com Vence Lanches, né? Sim. A cafeteria, vamos abrir, vamos vender um lanche e tal. E depois eu comecei a ver que tinha muito mais possibilidades do que só vender lanche. De criar realmente um projeto legal, um projeto que tinha futuro, porque o Vence Lanches ele podia se tornar muito maior. Sim. Aí foi que eu criei o Café Gourmet. E dentro dessa questão que tu criou o Café Gourmet, que tu viu possibilidade de crescimento, de progresso na cafeteria, teve algum tipo de empecilho no qual, no meio do caminho, será que eu tô fazendo certo? Eu era da fotografia, eu era massoterapeuta, agora eu estou trabalhando, porque eu acredito não, eu venho estudando durante anos a mente humana e tem algum momento eu já sofri isso, talvez tu já tenha sofrido isso também, como outras pessoas já sofreram, no qual acabam se boicotando, acabam não acreditando no seu próprio potencial. Por exemplo, eu era professor de dança e depois eu fui para a questão eu fui corretor, eu fui coach, fiz as minhas formações e várias vezes eu pensei, será mesmo que eu tô fazendo certo? Eu era professor de dança, o que eu tô fazendo aqui? Será que vai dar certo essa questão? E eu queria saber, não só eu, mas como todos nós, se realmente tu teve esse boicote mental, no qual as nossas crenças limitantes, elas tentam reverter a situação pro lado negro da nossa mente, do nosso mindset, no qual a gente chama de side dark, né? Queria que tu compartilhasse isso comigo, se realmente tu teve ou se não, eu tô no lugar certo, é isso que eu vou fazer até o final. Na verdade, não foi uma autossabotagem, né? Eu acreditava e acredito ainda que realmente eu estava no nicho certo, porém as condições não estavam favorecendo no momento. Então, realmente, acredito que o Café Gourmet ainda, o projeto ainda está ativo, está vivo ainda, porém por questões que todo empreendedor conhece. Sim, a dificuldade, barreiras. Exatamente. Então, eu resolvi não arriscar no momento. Se eu arriscasse, como eu já tive um empreendimento que não deu certo, já foi um grande aprendizado, eu resolvi botar os 2 pés no chão e ir com calma. Não me auto-sabotando, mas sim com cautela, para poder pegar esse projeto e realmente alavancar e estourar ele. Aí tu me diz que realmente botou os 2 pés no chão, que passou dificuldade sim pelas más condições. Essas más condições eram coisas materiais, eram coisas físicas, vamos dizer assim, a questão de estrutura ou a financeira, emocional. Que tipo de dificuldade teve realmente, assim, no qual tu, não, eu tenho que botar os 2 pés no chão, não é bem assim que a banda toca? Acho que um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Foi bastante físico e financeiro, estrutura, dentro da busca do projeto que eu fiz, estruturalmente não tinha condições, financeiramente também no momento não. E aí começa, dentro disso, as nossas crenças limitantes, né? Aí realmente pensa... Essas brigas internas. Exatamente. Então, um pouco de tudo, postergar o projeto, né? Eu tô falando coisas bem genéricas, tô entrando mais na tua questão empreendedora, no como que tu começou, o que tu sentiu, o porquê de tudo. Para muitas pessoas vai ser relevante, sim, porque eu acredito que muitas pessoas têm medo de empreender, têm medo de largar seu emprego convencional e arriscar como todos nós arriscamos, porque realmente todos nós sabemos e a gente não pode ser hipócrita de dizer que é fácil, porque não é fácil. É uma questão de consistência, é uma questão de visão. Acho que todo empreendedor em si, antes de empreender,
ele tem que aprender um tipo de habilidade, que é a visão. Dentro dessa visão, a gente acaba tentando premeditar algumas coisas que acontecem no nosso caminho. A gente aprende com nossos próprios erros passados também, dentro de empreendimentos passados, como a gente já teve, assim como eu fui professor de dança, já tive a minha escola, também aprendi muito com a minha falência, quando eu quebrei. E eu queria que tu compartilhasse mesmo, por isso que eu cheguei até esse ponto, o que tu aprendeu nesses anos todos que tu empreendeu desde a primeira vez lá, que foi teu ano lá, que tu vendia as bijuterias, depois foi massoterapeuta, teve emprego convencionais, obviamente a gente sabe como é emprego convencional, porque todos nós já tivemos que passar por isso. Dentro do estúdio, Café Gourmet, o que realmente tu aprendeu e que hoje tu quer fazer diferente? Tu vai fazer diferente, não que tu queira, mas que tu vai fazer diferente. Aonde realmente o teu mindset ele virou, eu aprendi com esse meu erro, aprendi com esse erro de outra pessoa que também trabalhou no mesmo ramo que eu, que trabalha no mesmo ramo que eu quero fazer diferente, porque eu sei que dessa forma vai dar certo, porque acaba criando um tipo de visão mais ampla depois que a gente tem vários tombos, vários altos e vários baixos. Bom, meu primeiro aprendizado disso tudo, não adianta a gente, não que não adianta, mas que é um caminho bem mais difícil, empreender sem conhecimento. Ótimo, eu sempre digo isso. Então hoje estou buscando e vou continuar buscando o conhecimento, porque nos meus empreendimentos anteriores eu não tinha conhecimento nenhum, sempre metia a cara sozinha. Ia pela parte intuitiva, como eu gosto de falar. Exato. Então, o primeiro aprendizado é que tu tem que ter conhecimento. Agora eu quero abrir um parênteses dentro disso que a gente está falando. Esse InspiraCast acho que vai virar um Fightcast, Combatecast. Mas vamos ver se tu concorda comigo ou não. Eu vou fazer a pergunta da forma mais genérica, como se eu não soubesse o que eu mesmo responderia. Mas a gente que trabalha da forma intuitiva, parece que a gente tem um pouco mais de resultado, um resultado muito mais rápido, porque a gente tem pouco conhecimento, mas a gente tem muita força de vontade, principalmente no início, porque todo ser humano realmente que quer empreender, quer alguma coisa maior na vida, ele é movido a desafio. Então várias pessoas vão duvidar de nós, várias pessoas vão dizer que a gente é louco da cabeça, várias pessoas vão dizer que a gente não vai conseguir, e a gente prova sempre ao contrário, nem que seja por um curto período, porque daí entra a questão de não ter conhecimento, porque daí a gente acaba se deslumbrando, por inexperiência acaba quebrando. Então tu concorda ou discorda que a intuição ela gera mais resultado, ou só é alguma questão de habilidade nossa que estava escondida dentro de nós e a gente ainda não conseguiu desvendar essa habilidade, e com o passar dos anos, com o conhecimento a gente acaba conseguindo tomar as rédeas da situação e aí tendo um pouco mais de paciência? A intuição nos leva, eu acredito, muito mais rápido ao que a gente queira fazer, né? Porque dentro da nossa intuição tem aquela vontade de vencer, de mostrar para as pessoas que a gente não é tão louco assim, que o que a gente tá fazendo vai dar certo. Tem resultado. Exatamente. Então isso tudo entra dentro da intuição. Porém, ela, como tu disse, não dura por muito tempo, esse nosso resultado. Porque ali na frente a gente vai cair por falta de conhecimento. Então, o conhecimento te dá a durabilidade, porque a intuição tu já tem dentro de ti. Intuição mais conhecimento vai te dar a durabilidade do teu processo, do teu empreendimento, do que tu quer fazer. Então, eu acredito que o conhecimento sim é a base. É a base de tudo. Conhecimento, desenvolver a habilidade em cima daquele conhecimento. Desenvolver a mente, principalmente. Mudar o mindset. Toda a questão emocional, racional. Exatamente. Então, voltando ali ao mindset, que eu acabei me interrompendo e falando sobre aprendizado, tu falou algumas coisas bem relevantes que eu gostei. Tu tem alguma coisa a dizer em relação a todos os tombos que tu caiu, e não só tu, mas como outras pessoas também já caíram, que estão ouvindo, outras têm medo ainda também de empreender, tomar não só de empreender, mas talvez trocar de cargo, trocar de serviço para uma empresa melhor, porém ela sabe que ela vai ter que começar pelaquela empresa de baixo até chegar ao nível que ela tá. Então eu queria que tu compartilhasse com nós alguma coisa mental, então como que mudou o teu mindset com todos esses tombos que tu teve, com todo esse aprendizado que tu acabou tendo de lá pra cá, com todo esse conhecimento que tu vem adquirindo, que tu falou que tá procurando conhecimento agora, e se esse conhecimento ele só tá vindo para desenvolver uma habilidade tua dentro do teu nicho, ou se esse conhecimento tá vindo também para desenvolver uma Letícia que tu não conhecia, uma Letícia que tem mais força, que tem mais garra, por mais que tenha quebrado, tem 3 filhos, tem
conta para pagar, em toda a questão de educar os seus filhos, sustentá-los, sustentar a si própria, ter os teus sonhos e assim por diante. Se esse conhecimento e o teu mindset, ele acabou virando agora ou se foi realmente gradativo? Sempre é gradativo, né? A gente sempre vai aprendendo com o decorrer da vida, com os tombos que a gente leva. Mas a chave mesmo desse conhecimento, dessa mudança de mindset, foi primordial agora, assim, começou pra valer agora, pra levar não só profissionalmente, pra desenvolver uma Letícia que eu sei que existe, tá escondida, tá oculta. Ou estava. Né? Ou estava, exatamente. Então, essa busca não é só pro lado profissional, pro lado pessoal também, pra gente poder tomar as rédeas da vida, essa mudança, essa busca pelo conhecimento, principalmente pessoal. Bonito de ver toda essa questão de mudança, tanto mental quanto nas nossas atitudes do nosso dia a dia. Com certeza, é como eu sempre digo, esforço sem ter resultado algum é perda de tempo. Dá pra ver assim diariamente, a gente tem bastante contato, eu e tu. A Letícia, pra quem não sabe, ela é mãe do Pedrinho, que eu tanto falo, ela tá começando mais um Helpcast. O Pedro, de 4 anos. Realmente, como teu amigo, como próximo, de ti uma pessoa próxima, eu vejo em poucos meses a tua mudança, desde o tempo que eu te conheci pra cá, que é tempo pra cacete, né? Quanto tempo mesmo? 4 meses que a gente se conhece. Então eu fico muito contente, eu fico muito feliz dessas questões de crescimento gradativo, as pessoas estarem se descobrindo, independente de onde ela busca uma fonte de conhecimento, então onde que ela vai buscar aquele eu interior ou eu exterior, aquele eu exterior que é aquela pessoa que tu quer se tornar lá à frente. Eu acho realmente louvável da tua parte em não desistir em meio a tanta tempestade, tá plantando algo bom para si próprio. Eu gostaria de finalizar, antes de dar as considerações finais, tu me falasse uma única coisa que realmente eu não sei sobre ti nesse momento, que é a questão que tu pegou e falou que lá atrás, quando tu era massoterapeuta, tu ajudava pessoas e cuidava de pessoas, tu levou essa emoção também pro estúdio, tu levou essa questão também pra cafeteria, e nessa nova busca empreendedora que tu tá tendo, buscando conhecimento, essa emoção, esse teu objetivo de ajudar e cuidar das pessoas mudou, continua o mesmo ou aumentou ainda mais? Eu acho que... Acabei fudendo ela, hein, pessoal? Pois então, né? Isso não tava no script. Mas a minha vontade de ajudar as pessoas está aumentando cada vez mais. Porque eu vejo, hoje em dia, as pessoas perdidas, assim como eu estava. As pessoas caindo e não conseguindo levantar. Então, o que eu puder fazer para ajudar, para cuidar, para ajudá-las a se tornar resilientes, como eu sei que sou, eu acredito que está aumentando cada vez mais essa vontade de ajudar as pessoas. Isso que eu chamo de autoconhecimento. Autoconhecimento é saber, é se conhecer, todas as suas habilidades, todas as formas de poder ajudar o próximo e assim a gente fazer do mundo um mundo melhor, pessoas melhores, pessoas mais fortes, pessoas que realmente saibam aonde estão indo, como diz o coelho da Alice no País das Maravilhas, se não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Exatamente. Então eu acho muito interessante esse teu pensamento e obviamente a gente se tornou, eu acabei te dando uma consultoria, tu tá fazendo um processo boa de coach comigo, porém a gente acabou se tornando um amigo muito próximo porque eu gosto de ter pessoas próximas a mim com o mesmo objetivo, que realmente é ajudar pessoas independente de que tipo de ajuda e que tipo de benefício ou vantagem aquela pessoa vai ter em cima de nossos trabalhos, nossos serviços ou até mesmo dentro de alguma coisa que não seja paga. Eu acho que a índole de todos nós, independente se a gente receba bem por aquilo ou não, mas ainda quando a gente vê que a pessoa realmente merece a nossa ajuda, a gente acaba se doando de coração, de corpo e alma aberto. Eu fico muito feliz de ver realmente a tua cabeça mudar e conseguir ver o mundo e acreditar ainda nas pessoas, acreditar ainda no potencial das pessoas, assim como eu venho acreditando, porque tu sofreu na pele, pessoas que não acreditaram em ti, botaram o dedo na tua cara e assim sucessivamente, coisa que todos nós passamos. Então, para finalizar mesmo, Letícia, eu gostaria que tu desse aí as tuas considerações finais, deixasse uma mensagem para todo mundo, inspiracional, provocacional, ou talvez motivacional, alguma coisa que realmente seja relevante, não que essa conversa não tenha sido relevante até aqui, mas alguma coisa mais impactante para a gente terminar com chave de ouro. Deixar como mensagem para as pessoas que estão ouvindo que sejam resilientes, que não desistam,
que a gente vai cair, a gente vai até o fundo do poço, mas a gente tem força suficiente dentro da gente para poder subir o poço de volta. A gente vai sempre ter pessoas que não vão acreditar no nosso potencial, vão ter pessoas que vão nos sabotar, assim como nós mesmos vamos tentar nos sabotar, mas eu acredito que essa palavra que hoje tanto se fala, né, de resiliência, mas ela resume tudo dentro do nosso meio, de cair, de tropeçar, das pessoas puxarem nosso tapete. A resiliência, ela é a força que a gente tem dentro da gente. A gente vai se machucar, mas a gente tá lá em pé de novo e sempre. E assim termina mais o Rapcast. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Com muito carinho que eu e a Letícia a gente está gravando. Vai vir outras pessoas. Todas as pessoas que eu convidei, eu fiz exatamente uma lista que para mim é muito significativa. Pessoas como a Letícia, como outros que vocês vão ver daqui para frente. Foi escolher a dedo, porque eu sei da história, eu sei da trajetória. O que a Letícia falou foi muito relevante para todos nós. Resiliência, sim. Resiliência, para quem não sabe, é saber lidar com seus problemas, com mais sem acabar entrando em colapso mental, de saber passar por cima de todos os obstáculos sem estar bugando a mente, sem dar tela azul no nosso cérebro. Então eu concordo sim que a gente tem que ser mais resiliente. É fácil? Não é fácil, claro que não, mas é uma habilidade que a gente tem que desenvolver independente da nossa busca, independente se for para um concurso público, se for por um estágio, se for para ser efetivado no serviço, se for para abrir um empreendimento, se for para ter que trocar de cargo, se for para ter que trocar de serviço, independente de tudo, para criar seus filhos, na vida pessoal, amorosa, financeira. Eu acho que a resiliência é a alma de qualquer pessoa que realmente descobre a sua força, descobre do que é capaz. Então, se vocês gostaram desse episódio, curtam, compartilhem com quem vocês acham relevante. Eu sempre peço isso, aliás, eu não sempre peço isso, mas vou começar a pedir, que eu não sou bobo de vocês também de estar gravando aqui e ninguém compartilhar. Compartilhem, pessoal. Me sigam lá no Instagram, @npenha.trainer. Sigam a Letícia também, @Letícia. Laranjeira. E até o próximo episódio. Tchau!